vamos dizer assim, é um conto, uma história, onde você pode iniciar um aprendizado ou até se aventurar por histórias não reais, fictícias. A leitura é importante por causa que cada dia que você pegar um livro para ler, sempre vai aprender novas palavras, saber mais sobre o cotidiano do livro, assim, da história que sempre sai no livro. Eu acho um objeto muito importante e essencial para nós, assim, porque é onde você pode colocar suas ideias ou ler as ideias de outras pessoas. A leitura é importante porque ela é uma das portas que abre a imaginação. Se você lê, o seu cérebro se desenvolve e sua imaginação fica mais fértil. Acho que na minha idade a leitura clássica ela é mais deixada de lado. Acho que as pessoas só lembram dela mais para as aulas de literatura e na hora do vestibular também. Os best-sellers são mais procurados, eu acho. Confesso também que eu gosto muito, mas chega uma hora que a gente tem que forçar um pouquinho e começar a ler coisas mais interessantes para esse momento. Há pais que nos primeiros meses da vida levam livrinhos com figuras e algumas expressões e ficam mostrando para a criança. Elas não estão entendendo nada do que estão vendo, não estão entendendo nada do que está sendo dito, mas o hábito, o exercício já está sendo realizado. Então, pais que tomam a iniciativa de, desde cedo, proporcionar atividades às suas crianças de contato com livros, de contato com a leitura através de imagens ou através de textos falados, podem estimular nessa criança o gosto por isso. Quando a criança traz de casa esse hábito, ela tem esse hábito assegurado, o processo dela de alfabetização e de letramento é um processo mais tranquilo. O cérebro já vem se habituando a esse contexto, a esse exercício. Então, quando a criança vem de um espaço, principalmente um espaço de casa, que é um espaço letrado, é um espaço alfabetizador por natureza, ela avança muito mais rapidamente na escola. O pai não precisa ficar preocupado, nem a mãe, em o filho estragar o livro. Pega o livro, entrega na mão da criança, ou então coloca ali perto da criança e vai manuseando e deixa a criança entrar em contato com aquele objeto. Deixa a criança sentir que aquele objeto pertence a ela e faz parte dela. Alguém pode pensar assim, poxa, mas no primeiro dia meu filho pode pegar o livro e rasgar. Ele não está sabendo o que está fazendo ainda, mas ele está sabendo de uma coisa, aquele objeto lhe pertence e ele tem o prazer de entrar em contato com aquele objeto. Agora, a escola não pode ficar esperando e achando que toda criança vai chegar dessa maneira. É responsabilidade da escola o processo de alfabetização e de letramento. Ela não pode delegar essa responsabilidade aos pais. Por quê? Porque a escola é a instituição formal legitimada pela sociedade para cuidar desses aspectos da leitura, da escrita, quer dizer, do conhecimento que foi acumulado historicamente pela humanidade. Eu não sabia que a minha vida era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Esse é um trecho do poema Infância, de Carlos Drummond de Andrade, e exemplifica exatamente o que a leitura significa. Aprender a ler não é apenas um dos processos mais importantes da vida escolar, é também uma experiência única na vida de cada ser humano. É a possibilidade de expandir a visão de mundo, do outro e de si mesmo. A leitura é boa para você ter mais caráter no futuro e aprender a ser uma pessoa boa em questão aos livros que você lê. Se você lê um livro assim de aventura, você vai querer se formar um aventureiro, um biólogo, alguma coisa desse tipo. Mas se você lê um livro de mistério, drama, com certeza você vai querer ser ou um detetive ou qualquer coisa do gênero. Eu gosto de ler livros de ficção, então por isso eu quero ser físico ou um cientista. Enquanto houver vida, um caráter que foi fundado ou fundamentado na primeira infância,
ele pode passar por processo de aprimoramento. Como também ele pode, diferente do que foi recebido nesse momento da vida, ele também pode modificar para o que não seja saudável. Quando você tem uma criança que chega à escola e ela já tem esse universo, né, comum dentro de casa, normalmente ela vai muito melhor na escola do que aquela que não teve acesso. Talvez por isso hoje essa campanha toda do governo federal para que as crianças entrem na escola, na educação infantil, aos 4 anos de idade, por exemplo. A experiência de proporcionar às crianças desde cedo um livro faz com que ela tenha contato com o objeto e aquele objeto se torne parte dela, como um brinquedo. Por que meninos gostam de carro e meninas gostam de boneca por um longo tempo na sua vida? Porque desde pequenininho, o pai compra um carrinho, dá para ele ficar brincando. A mãe compra uma bonequinha, dá para ela ficar brincando. E aquilo vai naturalmente se tornando parte da vida da criança. Assim como pular corda ou comer verdura, é o ato de ler. Não se aprende o quanto é bom enquanto não se tenta. E quando se descobre o gosto, o jeito, as cores, também se revela um segredo entre as páginas. O livro é um objeto que se toca por fora e que nos toca por dentro. Eu gosto bastante de ler porque é uma coisa divertida. Quando você lê, você abre sua cabeça. Parece que o mundo se expande. Hoje existe uma facilidade de acesso muito grande à literatura. Nós temos um mercado riquíssimo, um mercado vasto, focado e voltado especificamente para o público infanto-juvenil. E muitas vezes esse estímulo é dado não só pela literatura, mas também nós temos muitas das obras que estão sendo adaptadas para o cinema. E isso termina facilitando e ajudando e fazendo com que o público leitor comece justamente a partir de uma obra fílmica. Eu estive na Bienal do Livro em São Paulo em 2014 e foi assim de fato um fenômeno o que nós vimos ali. Os próprios organizadores, eles concordaram, eles disseram que fizeram um evento pensando no público de crianças e adolescentes, mas mais inclusive para adolescentes. E todas as livrarias que nós entrávamos que tinham títulos para adolescentes estavam cheias, lotadas. Foi assim um fenômeno mesmo. Inclusive uma das autoras, né, dos materiais ali, ela veio dos Estados Unidos e deu uma entrevista e nós vimos coisas assim de 2.500 pessoas, 2.000 adolescentes vibrando, só dela abrir a boca e eles vibrando com aquilo. Eu posso afirmar, na realidade em que eu vivo, dos alunos que eu tenho, um público leitor assíduo. Não é o ideal. Eu tenho muitos alunos, eu vejo um público adolescente, um público pré-adolescente que lê com muita frequência. Como professor, é muito prazeroso ver essa entrega, essas constantes descobertas que eles têm com a literatura, mas cabe a mim também uma preocupação, porque essa acessibilidade à literatura, tanto por livros, livros tradicionais, o livro de papel, mas também com os formatos digitais, que muitos alunos leem em tablets, muitos alunos conseguem ler livros no celular, é a questão da qualidade do que eles leem. Por outro lado, a gente percebe que muitos conteúdos, eles são até prejudiciais, até questão de valores, que às vezes são passados de uma forma diferente. Isso pode comprometer até o comportamento, eu diria assim, do adolescente. Nesse caso específico, né, desse tipo de literatura, o que está envolvendo mesmo os adolescentes, eu creio que é o interesse nos assuntos. Então, eles se interessam pelos assuntos. Por isso, eles leem, e não apenas assim um volume. Esses livros, normalmente, eles vêm em série, a gente percebe. Tem livros, por exemplo, coleções que têm 6 volumes. E livros, assim, de uma média de páginas de 400 a 500 páginas. E eles super interessados, e livros caros, não são livros baratos. E eu acho que tem que prestar muita atenção no conteúdo do livro. Todos os tipos de livros tem cada lição de moral dele, mas alguns livros não são tão bons para crianças abaixo de 18 anos, porque ainda não está naquela fase de saber as coisas daqueles livros. Então é sempre bom você pegar um livro que combine com você ou a sua idade. E também pode ter alguma coisa que não é apropriada, própria para a idade, e você acaba
achando muito forte que você está lendo e já evita essas coisas. Então, é necessário saber o que você está lendo antes de você ler. É uma questão de interesse também. Escrever para adolescentes tem sido considerado assim um desafio. Mas eu acabo achando que não é tão desafiador pelo seguinte. Eles gostam muito de ler. Ainda que a ideia, né, que se propague seja diferente. Adolescente não gosta de ler, eles estão muito ligados com as coisas da internet, tudo muito rápido. Mas eles gostam. Se eles se interessarem pelo assunto, eles são capazes de ler, inclusive, livros bastante assim grossos, né, com muitas páginas. Eu acho mais importante ler menos páginas que tenham mais conteúdos, porque quantidade não é qualidade. Então você pode estar lendo várias páginas sobre qualquer assunto, que pode ser qualquer coisa, ou você pode ler poucas páginas de uma coisa que vai te ajudar no seu conhecimento, no seu próprio interesse. Eu creio que uma das estratégias bem interessantes para você escrever para esse público é que você tenha personagens no seu livro que tenham a idade deles. Isso cria aquela identificação. E normalmente, quando eles gostam do personagem, eles vão até o fim no livro. Eles começam a leitura e vão até o fim. Este livro, O Segredo que as Cavernas Escondiam, ele é baseado numa história real, aconteceu mesmo comigo, com a minha família e mais uma família de amigos que estava com a gente numa viagem que nós fizemos para Apiaí, as cavernas que ficam no interior de São Paulo. E depois que nós tivemos aquela experiência, eu fiquei pensando, puxa, isso podia dar um livro, né, para os adolescentes. Então, eu achei que a melhor maneira de contar a história era que o Gabriel, né, o meu filho mais velho, que é um adolescente, contasse a história. Então, os personagens assim principais, os protagonistas, vamos dizer, dessa história, são o Gabriel e o Gustavo, que eles são amigos desde pequenininhos e tal. E isso surtiu um efeito legal. Eu tenho percebido a reação assim dos adolescentes, que eles se identificam logo com o personagem, então eles vão perceber que a linguagem, né, certas expressões que os adolescentes usam e tal, então isso está na boca do personagem, está ali dos protagonistas. Então isso tem assim atraído a atenção deles. É um livro curto, né, tem 96 páginas, mas os capítulos também são bastante curtos. É uma outra estratégia que a gente percebe que dá aquela sensação de que leu bastante, porque os capítulos são curtos, mas são vários capítulos. Então isso acaba também provocando a sensação, né, no leitor de que ele está lendo bastante, né? Ler, leitor, leitura. Relação de verbo, sujeito e substantivo. Relações presentes na gramática e na vida. Assim como não existe ação sem verbo, de nada valeria a existência da palavra sem a sua execução. O acesso à informação hoje é fantástico. À medida que eu, como professor, estou dando aula, estou passando informação, o meu aluno, na carteira onde ele está, ele acessa e confirma ou não essa informação. Eu não gosto de ler jornal. Eu prefiro, assim, assistir TV, porque eu gosto de saber das notícias de uma maneira mais rápida e mais ilustrativa, que é o caso da TV. E no jornal, eu não encontro muito isso, porque o jornal, eles têm um limite de espaço para aquela matéria. Não que eles não tenham na TV, porque eles também têm. Só que é uma coisa muito mais curta e, às vezes, não muito ampla. Às vezes, eles não colocam fotos, não colocam informações que na TV você acha mais interessante. Eu creio que o principal desafio para escrever para jovens e adolescentes é conteúdo noticioso, especificamente, que é a minha área. É a gente conseguir transformar isso numa linguagem enxuta, numa linguagem que, em termos de temas, eles toquem em questões do cotidiano dos adolescentes, do que eles estão falando, do que faz parte do cotidiano, de música, de consumo de informação e assim vai, de tendências, e que ele também seja visualmente muito atrativo. A revista é uma coisa mais informativa, uma coisa mais rápida. Nós temos, historicamente, as revistas existem mais ou menos há 400 anos. No Brasil, elas
em 2012 nós completamos 200 anos de revista, elas começaram na Bahia, ao que tudo indica. E a revista ela teve, historicamente, uma função entre o jornal e o livro. Por quê? O jornal ele é mais efêmero, no sentido de que ele passa mais rápido, ele tende a ser diário, geralmente a periodicidade, e o livro ele é mais perene, ele dura mais, ele é mais longo, então a validade dele é maior. A revista está entre o jornal e o livro. Ela não é tão efêmera quanto o jornal, ela dura um pouquinho mais, mas ela também não é tão perene quanto o livro. Então, unir essa coisa de uma notícia enxuta, no caso noticioso, ou contextualizada, quando a gente quer aprofundar um pouquinho mais, e ter um apelo visual muito forte, eu acho que é o principal aspecto para a gente conseguir conquistar essa geração virtual, digital, extremamente veloz, para uma mídia um pouco mais estática, um pouco mais lenta, mas muito necessária para a reflexão, que é a mídia revista, a mídia impressa de modo geral. A Igreja Adventista há décadas tem se preocupado em escrever para jovens. Isso começou na década de 30, para a gente ter uma ideia. Então, ao longo desse tempo, nós tivemos várias gerações de revistas que nasceram e foram extintas, e depois nasceram com um novo nome, uma nova proposta, um novo segmento. E a gente tem desde o ano de 2012, julho mais ou menos, a revista Conexão 2.0. Ela é uma adaptação de uma revista que existia desde 2006, chamada Conexão JA, e ela é fruto de um redirecionamento, em que nós tínhamos uma revista antes interna, voltada para jovens universitários adventistas, e agora temos uma revista mais para o público externo, que a gente alcança mais ou menos 24, 25 mil alunos da rede educacional adventista do Brasil todo. São alunos do ensino médio. A revista Conexão, ela tem um jornalismo mais da nossa idade, assim, mais adequado para a gente. É fácil pegar ela e ler sem cansar. Então a revista hoje ela tem um foco mais paradidático, de ser um suporte para as aulas, todas as aulas, não só de ensino religioso, mas de ciência, de literatura e tudo que é feito no ensino médio é um recurso a mais. Esse redirecionamento ele exigiu de nós toda uma mudança gráfica e editorial. Então começou pela mudança do nome, por exemplo. Então nós tínhamos um nome que tinha um apego maior com um departamento, um ministério da Igreja Adventista, e uma sigla que é o JA, Jovens Adventistas, e agora tínhamos que ir para um nome que fosse aceito mais amplamente. Tendo em vista que nós temos 70% dos alunos da rede adventista que não são adventistas. Então são evangélicos de outras denominações, católicos, espíritas e assim vai. Então nós precisamos ter uma linha mais abrangente que pudesse contemplar esse pano de fundo religioso de todos que frequentam a escola adventista. Dois aspectos influenciam a intimidade do aluno com o texto, a previsão e a inferência. Ambos são evocados através da prática da leitura. Quando usados com clareza, a previsão e a inferência são capazes de resgatar conhecimentos prévios, hipóteses, ideias e linguagens sobre um assunto. Principalmente no momento que eu estou vivendo, em véspera de vestibular, nessa preparação para as provas, a leitura é importante para me atualizar sobre as notícias, sobre o que acontece no mundo. A gente trabalha com a área de comportamento, a integração entre ciência e religião, a gente trabalha com política, temas sociais, temas ligados ao consumo de informação, ou de mídia, de entretenimento. Então, tudo de uma perspectiva cristã e bíblica, mas usando uma linguagem que é uma linguagem secular, que ainda que alguém que não tenha uma formação religiosa, um conhecimento bíblico prévio, possa entender, se interessar e, quem sabe, até aprofundar nesse conteúdo. Nós temos um projeto aqui no Colégio Adventista de Sorocaba, chamado Case. O Case é uma produção de texto e tem que partir de um assunto atual que desenvolva competências e habilidades. É sempre um problema atual que o aluno precisa escrever sobre aquele assunto. Quando se fala da produção textual voltada para os vestibulares, para o Enem, nós temos como modelo o texto dissertativo argumentativo. É considerado um dos textos mais complicados, um dos textos mais difíceis, porque ele exige muito mais do aluno. Essa capacidade de organização de ideias, essa capacidade de observar o mundo e colocar no papel a tua visão, isso ainda é um entrave. Para ele escrever, ele precisa de uma fonte de pesquisa. Foi aí então que entrou a revista Conexão 2.0, porque ela traz assuntos atuais, sempre é um problema que leva à reflexão e à formação de opinião. Ter acesso à informação hoje é um privilégio. Nós temos muita facilidade
de adquirir essas informações. Só que precisamos ter muito cuidado no que diz respeito às fontes, onde vamos buscar essas informações. Se eu estou construindo um conhecimento, eu preciso entender que a fonte ela tem que ser confiável. Como a gente tem que se atualizar para as provas, para os vestibulares, é mais fácil ler com ela. Quando a gente é cobrado na escola para fazer um trabalho com ela, também não é tão cansativo assim. Então o aluno, através da leitura desse artigo, ele resolve o case dado pelo professor. O professor, ele coloca o case como base tirado já da revista e pede para que o aluno formule a produção de texto através do pressuposto teórico da fonte de pesquisa de informação, que é a revista Conexão 2.0. A revista trabalhou alguns temas que a gente viu na atualidade, como, por exemplo, em 2014, as manifestações foram tratadas. Nos cases, a gente também é cobrado sobre as atualidades, então ela combinou bem com essa atividade que a gente fez. Graficamente, nós mudamos muito também. Nós tínhamos até então uma revista com não tantas ilustrações e nós entendíamos que era necessário investir mais nisso. Então, nós trabalhamos mais com infografia, que é quando a gente mescla informação textual com informação gráfica, em que tudo num conjunto conta uma narrativa que seria mais tediosa você ler em 4 colunas, por exemplo, mas que de uma forma gráfica ela se torna mais interessante. Eu teria um exemplo aqui, nós fizemos há pouco tempo uma matéria sobre como que a Bíblia ela chegou até nós. Antes ela era manuscritos, né, em forma de manuscritos, e agora nós temos ela impressa. Então, a gente contou isso por meio de um infográfico. Se nós fizéssemos isso em 4 colunas, talvez o adolescente, o jovem, não se sentiria tão motivado a ler. Mas no aspecto visual, com ícones, mensagens em pequenos drops, então a gente tem essa informação mais interessante saltando aos olhos dele. A redação ela tem alguns problemas, tem gente que não gosta muito, às vezes por causa da leitura mesmo, porque geralmente quem lê, quem tem gosto pela leitura, não sente dificuldade, é uma coisa meio natural. A redação ela é importante porque, além de ser importante no ingresso da faculdade, acho que todos os cursos cobram. Acho que desde direito, onde a escrita é super importante, o engenheiro também tem que saber, tem que dominar a escrita. O aluno ele faz 12 cases por bimestre. São 12 cases de disciplinas diferenciadas, vai desde a física até a literatura. Nos 3 anos, ele chega a produzir 144 cases em 3 anos. É muito cases. E é interdisciplinar. Os assuntos são voltados para política, saúde, né, sobre problemas sociais, problemas geopolíticos. É uma variedade de assuntos. E a revista Conexão proporciona isso, né, porque são assuntos diversos. Geralmente a gente faz um case de cada matéria por bimestre. São 48, acho, por ano, e treina a gente, né? É como se fosse uma atividade que vai somar no fim do bimestre, mas ele vai muito além disso. Ajuda a gente também a escrever melhor, ajuda na redação do vestibular. O resultado com isso são os resultados do ranking do Enem. Nós, em 2013, a nossa melhor nota do Enem foi em redação. E nós já tivemos alunos aqui tirando 980 pontos em redação, 800 pontos em redação, e acreditamos que seja o resultado do trabalho com os cases. Eu optei por fazer direito e nessa área, principalmente aqui no Brasil, o direito ele é muito redação mesmo, vai além da fala, é mais redação. Então acho importante dominar essa área. Algumas pesquisas na área de publicidade e propaganda mostram que 65% dos que leem revista, quando leem revista, fazem apenas isso. Não consomem mais nenhum outro tipo de informação. Isso é interessante, porque para você ter exclusividade de atenção por uma coisa que você está lendo, isso vai facilitar que você aprofunde aquela leitura e você reflita mais. Então, em termos de reflexão de profundidade, eu creio que a mídia impressa, de modo geral, livros, revistas, jornais, ainda apresentam uma vantagem. Sem contar o aspecto sensorial, né? De você tocar numa revista, de você abrir uma revista, de você folhear uma revista. Então isso é algo que ainda os meios digitais não proporcionam e eu creio que a revista complementa nisso.
o veículo, o canal, a porta, o caminho. O livro é tudo isso. O destino, no entanto, não se descreve em palavras. Eu posso afirmar que é importante que eles estejam lendo, e isso é ótimo. Quanto mais leem, mais eles estarão construindo conhecimento, tornando ou conquistando uma autonomia, porque à medida que eu domino a linguagem, eu conquisto essa autonomia, e essa autonomia só acontece quando eu absorvo conhecimento, e essa absorção de conhecimento pela leitura ela é importantíssima na formação do indivíduo. Se ele está interessado no assunto, ele vai ler, não importa o número de páginas e também não importa quanto tempo ele vai gastar, ele faz o mais rápido possível. Eu sei, por exemplo, de materiais de 568 páginas que adolescentes estão lendo em 10 horas. Então, isso a gente percebe que vai pelo interesse, né? Mas sempre essa preocupação, ela existe, ela é muito real. Do que eles estão lendo e por que esses assuntos estão chamando tanto a atenção deles, porque o que interessa, o que eles leem, o que eles absorvem, isso depois pode provocar mudança até mesmo no comportamento. Eu acho que meus pais devem apreciar o que eu estou lendo também, porque se caso eu estiver lendo uma coisa que não deve, eles podem me divertir para eu não ser uma pessoa ruim no futuro. A leitura é importante para adolescentes porque é um momento em que você está conhecendo mais o mundo, as coisas. Então, é um momento que você adquire mais conhecimento, que às vezes, se você aprende coisas mais marcantes, dependendo do livro que você lê, você leva para a vida inteira. Não é simplesmente ler, é ler diferentes portadores de texto, de diferentes naturezas, para que ela possa perceber a semelhança, para que ela possa fazer o contraponto, para que ela possa dar a sua opinião, para que ela possa perceber as aproximações, os distanciamentos. Então, o trabalho que o professor vai fazer hoje na área da leitura é um trabalho normalmente pautado pelos gêneros, pelos textos, foge um pouco daquele modelo antigo que a gente tinha, focado na gramática, na ortografia. A gramática tem o seu lugar, as questões ortográficas têm o seu lugar, mas sempre amparadas pelo texto e o texto sempre amparado pelo contexto.